Você pode perder 10, 20, 50, 100 mil reais na sua construção se você não entender os golpes que estão acontecendo todo dia no nosso mercado. Portanto, já se inscreve no canal e fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar os 5 principais golpes que vem acontecendo dentro da construção. O primeiro golpe é o golpe do site clonado, o site falso de empresas que vendem materiais. E sim, infelizmente já aconteceu por aqui, portanto eu vou explicar um exemplo real para vocês que foi uma compra de concreto. Basicamente, como que isso acontece? Essa empresa é uma empresa fantasma que ela faz um clone do site, é um site exatamente igual a um site que você entraria de uma concreteira da sua região ou de algum outro tipo de material, e ali você vai ter sim um ponto de contato, um telefone, um WhatsApp, para que você possa entrar em contato e conversar com esse fornecedor. O seu atendimento ele vai ser exatamente igual a um atendimento comum. Esse vendedor ele vai entender suas necessidades e ele vai te passar uma cotação. Nessa cotação, todos os dados daquela empresa que você está imaginando que você está falando com a empresa real, mas você está falando com a empresa fantasma, todos os dados nessa cotação serão reais. Então, tudo é muito difícil de você conseguir identificar que realmente ali está tendo um problema. O que vai acontecer depois? Depois que você fecha essa compra, provavelmente será necessário que você faça um pagamento antecipado. Jonathan, mas onde já se viu você fazer um pagamento antecipado? Pessoal, é muito comum em vários estados, em várias cidades, ter essa questão de que para um primeiro pagamento, para um primeiro contato com esse fornecedor, ele peça sim um pagamento antecipado, até porque ambas as partes ali podem ser prejudicadas, tanto você, se você pagar antecipado e não receber o seu material, quanto também o fornecedor, que ele pode disponibilizar esse material para você e você não pagar depois. Então, muitas vezes, antes da gente ter essa confiança do fornecedor, é necessário sim um pagamento antecipado. Isso é muito comum. Continuando, é feito então esse pagamento antecipado e no momento que era para chegar, no caso, o concreto até a nossa obra, esse concreto simplesmente não chega. E qual que é o problema aqui? O problema é que esse golpe ele tem uma fase 2, a gente falou da fase 1 do golpe e agora a gente tem a fase 2. A gente cotou, a gente chegou na conclusão que era o fornecedor que a gente ia fechar, a gente pagou a entrada, vamos dizer assim, o pagamento antecipado e agora esse material não chegou na obra. Não chegou na obra, mas aí o que eles fazem? Eles entram em contato com você. Se for o caso de um material que ainda pode chegar até você, eles falam, olha, nós temos aqui uma situação onde você fez o pagamento, por exemplo, por um boleto e infelizmente esse boleto não foi compensado. Então o que a gente precisa agora? Eu vou fazer um estorno para você, vou te devolver o dinheiro que você pagou no boleto e eu preciso que você faça um Pix para mim no valor, que com esse Pix eu consigo liberar a entrega do seu material. Normalmente o que eles vão fazer? Eles vão te enviar um comprovante falso, mostrando que eles devolveram o dinheiro que você já pagou para eles e com isso pode ser que você cheque a sua conta, pode ser que você não cheque, você realmente recebeu o comprovante ali, tudo bem, vou fazer esse pagamento agora para eu liberar, porque dependendo da situação, você quer resolver aquilo logo, você está nessa correria do dia a dia e quer resolver de uma forma simples. Você faz esse novo pagamento e lógico que esse material não chega. Então a base desse golpe é exatamente um clone de site, e depois toda uma negociação, tendo então contato com várias pessoas, então nesse caso a gente tinha uma vendedora, nesse caso a gente tinha um gerente que entrou em contato com a gente e que fez todo esse trâmite. Como que a gente vai impedir que isso aconteça? Primeiro ponto, a gente sempre vai analisar quais são os valores que estão sendo colocados nessa cotação. São valores condizentes com o mercado? Sim ou não? No caso que aconteceu por aqui, nós tínhamos 3 valores, R$ 440 o metro cúbico, R$ 420 o metro cúbico e a gente fechou com essa empresa por R$ 410 o metro cúbico. Então ficou difícil da gente conseguir identificar porque não era um valor estratosférico, diferente, vamos dizer assim, do que a média do mercado. O segundo ponto, e aqui sinceramente foi uma das nossas maiores falhas, foi exatamente checar se as informações que estavam dentro daquele boleto para pagamento eram informações válidas. Na correria do dia a dia, acabou passando essa conferência. E com isso, o boleto, realmente o CNPJ que nós tínhamos desse boleto, o que aconteceu? Passou e era de uma empresa que não era com quem a gente estava conversando. Então a gente sempre vai fechar, a partir disso a gente aprende, não é mesmo? Isso nunca tinha acontecido, a gente sempre vai checar a questão do CNPJ, se realmente a gente está pagando aquele valor para a empresa que a gente está conversando. E um terceiro ponto é a gente sempre desconfiar quando a empresa entra em contato e pede um pagamento via Pix. Por quê? Porque não faz sentido, visto que você já pagou aquilo, a empresa está falando que vai te devolver, tudo isso começa a soar muito estranho. Então toda vez que existe essa solicitação de um pagamento adicional, além daquilo que você já fez,
realmente pare, analise nesse momento e suspeite se isso não pode ser, sim, um golpe. Por aqui, depois disso, a gente vai vivendo e aprendendo. A gente colocou várias etapas nas qualificações dos nossos fornecedores para que isso não aconteça. E, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa prática no mercado e acabou acontecendo. Então isso, sim, aconteceu comigo, mas eu estou aqui te dizendo para que não aconteça com você. O segundo golpe, mais uma vez, é sobre concreto, mas dessa vez é sobre metro cúbico faltante. O que eu quero dizer? Normalmente nas obras que a gente faz a parte de gestão, toda a obra é quantificada, então eu sei exatamente quantos metros cúbicos de concreto eu vou utilizar na fundação, quantos metros cúbicos de concreto eu vou utilizar numa laje e assim por diante. Então toda vez que eu vou fazer uma concretagem, lógico, depois que tudo está preparado para receber esse concreto, a gente faz uma conferência, uma análise no local e a gente faz esse levantamento de quantitativo. Qual vai ser o volume de concreto que eu preciso para essa construção, para esse elemento que eu vou concretar? Com isso em mãos, eu envio essa informação até a concreteira e a concreteira então vai me passar, olha, ok, vou te mandar tantos caminhões de concreto. Normalmente os caminhões de concreto, os volumes médios que nós temos são 8 metros cúbicos por caminhão. Então eu vou ter 24 metros cúbicos, por exemplo, eu vou contratar 3 caminhões, a empresa vai mandar 3 caminhões para mim. Aonde que acontece o problema? O problema pode acontecer quando eu peço 24 metros cúbicos para fazer essa concretagem, só que na hora que eu faço o lançamento desse concreto, falta, por exemplo, 4 metros cúbicos. Na minha concepção por aqui, toda vez que eu tenho uma falta de concreto que ela é muito superior, ou seja, mais de 10%, mais de 5% na verdade, na minha percepção eu já tenho um problema. Por quê? Porque como a gente faz isso com muita recorrência, é difícil a gente errar tanto no volume de concreto. Então, peraí, se eu pedir 24 metros cúbicos para fazer esse elemento e faltou 4 metros cúbicos, será que realmente vieram os 24 metros cúbicos? E é aqui que a gente acha um problema. Algumas empresas, algumas concreteiras, elas acabam enviando para você concreto a menos do que você pediu. E o problema principal aqui é que a gente não consegue fazer uma conferência disso antes de descarregar o caminhão. Seria totalmente inviável fazer isso, porque eu teria que descarregar, por exemplo, num caixote com 1 por 1 por 1, para eu ter 1 metro cúbico, vamos dizer assim, e depois descarregar na minha laje. Não faz sentido fazer isso. Então eu não consigo conferir, eu tenho que confiar 100% realmente do que a concreteira está enviando para mim o volume de concreto que eu pedi. Agora pensem comigo, se para a gente que faz isso todos os dias praticamente, faz essas conferências, levantamentos, a gente já tem uma assertividade muito maior de que esse volume que a gente vai pedir está correto, imagina quando você, por exemplo, vai fazer a sua casa sem um profissional e não sabe exatamente como quantificar esse volume de concreto. Isso pode acontecer muito mais, você pode ter um problema muito maior em relação à falta de concreto. Qual que é o ponto aqui? Nesse sentido, eu não tenho muito como verificar se realmente o concreto veio, porque eu teria que ter uma balança na frente da minha obra. Isso não é possível também. Portanto, eu preciso ter uma concreteira, uma empresa que eu confie e uma empresa que realmente já tenha um nome no mercado para que eu tenha mais segurança de que isso não vai acontecer. Então, toda vez que você for contratar uma concreteira, dê uma pesquisada sobre ela, veja se não existe, por exemplo, reclamações de que o concreto veio faltando. Com isso a gente garante, tem mais uma vantagem em cima aí de que isso não vai acontecer. Outro ponto importante que você pode fazer também, existem algumas concreteiras que, se você não tem segurança do volume que você vai pedir de concreto para concretar a sua laje, por exemplo, você pode pedir para a concreteira enviar um técnico até a sua obra, e esse técnico ele vai fazer uma análise, vai fazer um levantamento e ele vai te passar quantos metros cúbicos de concreto você precisa. Isso aqui a gente tem duas possibilidades. Ele vai te passar exatamente o volume que você precisa, você vai comprar esse concreto e o concreto vai chegar certinho na sua obra. Existe uma possibilidade dele passar um volume a mais e mandar menos para você. Vamos supor que sua laje precisava de 20 metros cúbicos. Ele fala que você precisa de 24 e te manda 20. Você está pagando 24, mas está recebendo por 20. Então é muito importante você ter segurança e realmente buscar boas referências de concreteira para minimizar essa possibilidade na sua construção. Golpe número 3, e agora a gente vai falar sobre locações. Existem duas possibilidades de golpes que podem acontecer em relação à locação. Número 1, principalmente em peças que vêm em grandes quantidades, como por exemplo, escoras metálicas para laje, peças de andaime. Normalmente no momento que você está pedindo esse material, você vai ter 40 peças, 50 peças. São várias peças ali que você vai receber e se você recebeu, você tem que devolver essas mesmas peças. Aonde que acontece o golpe? Você precisa acompanhar ou ter uma pessoa para acompanhar na sua obra essa chegada de materiais,
para que seja feita uma conferência de que se realmente chegou a 50 peças. Agora, ao final, você tem que também ter alguém para fazer essa conferência na entrega para essa empresa, para que você tenha certeza que realmente as 50 peças estão indo embora. Porque o que pode acontecer? Se você não tiver alguém fazendo esse acompanhamento em relação à conferência inicial e à conferência final, pode ser que essa empresa vire para você e fala: olha, eu te aluguei 50 peças e agora que eu fui retirar, só tem 47 peças. Então existem 3 peças aqui que sumiram na sua obra e, portanto, eu tenho que entrar com um pedido de indenização para que você me pague peças novas. Qual que é o problema aqui? Se você não acompanhou, como que você vai conseguir contestar se realmente essas peças sumiram ou não? O que eu sempre digo, dependendo de onde é a sua construção, principalmente construções dentro de condomínio, pessoal, é muito difícil eu conseguir sumir com uma peça de escoramento metálico que pode chegar até 3 metros de altura ou uma peça de andaime dessa construção, a não ser que o vizinho pegou essa peça emprestada e não te devolveu. Portanto, são peças que dificilmente vão sumir e que você tem que fazer esse controle e esse acompanhamento para saber se realmente está tudo entrando e saindo da sua obra como deve ser. Outro ponto que a gente sempre coloca por aqui é, se possível, converse com seu engenheiro, com seu arquiteto que está fazendo o acompanhamento da sua obra, ou até mesmo com o empreiteiro, e faça conferências desses materiais quinzenalmente que seja, ou pelo menos uma vez por mês. Garanta que as peças que entraram depois de um mês continuam lá, depois de 2 meses continuam lá. Por quê? Existem momentos da obra, principalmente na fase inicial, que você vai alugar andaimes e os andaimes vão ficar por 6 meses na sua obra, 7 meses na sua obra, vai pegar a fase de alvenaria, vai pegar a fase de reboco, vai pegar depois a fase, por exemplo, da parte de massa corrida. Então eles ficam na obra durante muito tempo. E se você alugou isso 6 meses atrás e não fez um acompanhamento sobre se essas peças realmente estão lá, se sumiu no final, pode ser que você pense, realmente eu acho que em algum momento se perdeu. E aí você vai pagar uma indenização. Então essas peças de grandes quantidades, andaimes, escoras e outros materiais que normalmente a gente loca e tem grandes quantidades, faça uma conferência e sempre tenha um acompanhamento da entrada e saída da sua obra. O segundo ponto que nós temos em relação à locação são equipamentos que já estão com a sua vida útil totalmente comprometida. O que eu quero dizer com isso? A nossa famosa, por exemplo, betoneira. Você alugou uma betoneira, já chegou betoneira na minha obra que era caso de ferro velho. Não tinha condição de utilizar aquela betoneira. Ou seja, se você coloca uma betoneira muito antiga na sua obra e ela começa, primeiro, que você já vai ter um problema que se ela é muito antiga, pode ser que ela dê muito problema e você pare recorrentemente sua obra por conta de problemas com esse equipamento. E segundo, é a questão que ela pode simplesmente parar de funcionar, ter um problema. Então, a partir do momento que esse equipamento veio para sua obra e ele apresentou um problema, a empresa vai fazer o quê? Ela vai te cobrar para resolver esse problema. E muitas vezes é porque o equipamento dela já está totalmente detonado. Então, um ponto importante que a gente sempre coloca por aqui é pedir para essas empresas de locação, se possível, enviar equipamentos os mais novos possíveis que ela tiver, ou realmente novos, ou que tenham uma vida útil ali que esteja na sua média, vamos dizer assim. Mas se você identificar que esse equipamento que chegou, não apenas betoneira, pode ser um sapo compactador, pode ser, por exemplo, um martelete, são equipamentos que normalmente a gente aluga bastante durante a obra. Avalie se esses equipamentos realmente estão em condições de uso, porque pode ser que ao final mais uma indenização vai cair para você pagar. Agora nós vamos entrar em 2 golpes que são relacionados à mão de obra, mas antes de falar disso, eu tenho que te convidar a conhecer o nosso curso completo para quem vai construir, que é o Método Construção Inteligente. O objetivo desse curso é um só, fazer com que você construa com 10 a 30% de economia, mesmo que você não seja da área. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o Método Construção Inteligente, o link está aqui na descrição. O nosso golpe número 4 acontece no momento em que você está orçando a sua mão de obra. E o que ele é? Ele é um orçamento do tipo isca, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Ele é um orçamento que ele está com um custo menor do que o mercado, simplesmente com um único objetivo: fechar o contrato com você. Então vamos supor que você orçou a mão de obra da sua construção e você tem um valor de R$200 mil, R$190 mil e um orçamento a R$140 mil. Eu te pergunto, você realmente tem segurança de fechar com um orçamento tão abaixo assim em relação aos outros 2 que você tem? O que eu normalmente faço por aqui, eu gosto de fazer, é que se eu tenho um orçamento que está muito abaixo, eu já excluo ele e não o considero. Por quê? O que acontece muitas vezes é que essa mão de obra ela coloca um valor abaixo do mercado para fechar esse contrato com você e fazer o que eles chamam de giro. Ou seja, ele sabe que ele não vai conseguir com R$140 mil entregar a sua construção
toda, entregar todo o escopo que você precisa. Mas ele fala no começo que ele vai conseguir e no meio do caminho ele começa a colocar adicionais. No meio do caminho ele sempre vai pedir uma medição a mais do que realmente foi executada. Então vamos supor que você tem ali 60% já pago para essa mão de obra desse contrato, mas ele só te entregou 30%, 40%. Por quê? Porque toda medição ele está te passando um valor que você tem que pagar para ele e que você não tem como validar se realmente aquilo deve ser pago, se está coerente com a execução. Ele vai então recebendo esse dinheiro, e quando ele vê lá no final que ele está com 90% recebido e a construção está com 40%, 50% executado, é o momento que ele olha para você e fala: olha, eu acredito que eu acabei me confundindo, passei um orçamento que não era viável para você e agora nós temos aqui esse adicional de mais 50 mil. Ou até mesmo ele olha para você e fala: eu não consigo terminar a sua construção, eu não tenho dinheiro para terminar a sua construção. Por quê? Ele já pegou todo o seu dinheiro para pagar incêndios de outras construções, não pagou a mão de obra que estava trabalhando na sua obra e agora ele precisa ir para a próxima. Ele precisa passar um novo orçamento do tipo isca para pegar mais um cliente que ele vai aplicar um golpe. Então muito cuidado com esses orçamentos que eles são abaixo do valor de mercado. Normalmente a gente faz por aqui pelo menos 3 orçamentos. Jonathan, quero fazer 4, quero fazer 5, tudo bem, mas entendam que vai existir sim uma média ali no topo de valores que são condizentes e valores que não são, a gente vai excluir. Como que a gente vai se precaver sobre isso também? Escopo de contrato. Tenha um contrato muito bem definido, tenha um contrato com todo o escopo que essa mão de obra tem que te entregar, para que não fique esse diz que me disse e adicionais. Inclusive, dentro, mais uma vez, do nosso curso, a gente tem os modelos de contrato mostrando para vocês todas as etapas que a gente tem de cada tipo de mão de obra. Mão de obra civil, mão de obra elétrica, hidráulica e assim por diante. Nosso quinto e último golpe é mais uma vez sobre mão de obra, mas principalmente quando você fecha o famoso contrato chave na mão. O que eu quero dizer com isso? Normalmente quando a gente faz esse tipo de contrato, a gente está contratando uma empresa, seja uma empresa de engenharia ou seja uma empresa de mão de obra ou empreiteiro, para nos fornecer tanto a mão de obra quanto os materiais. E aonde que esse golpe se concretiza? Onde acontece isso? Principalmente em relação aos materiais. Por quê? Se você não sabe, quando você fecha um contrato a preço fechado, você tem um valor fixo e ele não se altera. Ou seja, você está pagando um valor para que tudo que seja necessário nessa construção esteja dentro desse valor. O que vai acontecer? Se essa empresa que você está contratando, ela conseguir economizar, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar essa diferença no bolso dela. Ela vai economizar para que o lucro dela seja maior. E é nesse momento que os materiais que começam a ser utilizados na sua construção são materiais de baixa qualidade. E onde que a gente pode ter um problema muito sério sobre isso? Por exemplo, em relação à preparação dos materiais. Vou fazer um preparo de reboco. Eu já trabalhei, por exemplo, com vistorias, no caso de laudos periciais, onde o empreiteiro fez o quê? Ele diminuiu a proporção de cimento no reboco para economizar em cimento. O que aconteceu era um reboco que ao final ele era fraco e, para vocês terem uma ideia, o cliente não conseguia colocar bucha para fixar, por exemplo, a máquina de ar-condicionado na parede, porque basicamente o que se tinha ali não era um reboco, era só areia. Ele economizava no cimento para colocar a diferença no bolso dele. Outro ponto que pode acontecer é impermeabilização, que essa é terrível. Trabalhar com impermeabilizante desses tipos que o pessoal compra na internet que não sabe nem se funciona mesmo. Compra um material de péssima qualidade e faz a impermeabilização da sua casa. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa impermeabilização vai ser ineficaz e vai te trazer problema. Então isso acontece tanto na parte de materiais, em relação a diminuir as quantidades necessárias ou trabalhar com materiais de qualidade inferior, quanto também em relação à mão de obra. Então ele coloca uma mão de obra barata na sua construção, uma mão de obra que não está capacitada para realmente atender a necessidade da sua construção. Mais uma vez, como que a gente vai se precaver sobre isso? A gente vai ter novamente um contrato e principalmente um memorial descritivo. E o que a gente vai ter nesse memorial descritivo? Exatamente as informações e as marcas, por exemplo, de materiais que você vai utilizar. Para materiais elétricos e hidráulicos, eu só vou trabalhar com essa marca ou similar. Para a parte de impermeabilizantes, eu quero essa marca ou similar. Você vai colocar ali então as marcas que precisam ser utilizadas na sua construção. Isso tem que vir no memorial. Se não tiver, você já pode acender um alerta aí. Por quê? Porque senão os materiais vão ficar em aberto, você pode sim ter problemas em relação à qualidade da sua construção. Então quando a gente coloca isso no memorial, a gente pode fazer o quê? A gente pode ir até a obra e avaliar, olha, estou fazendo a parte de infraestrutura elétrica.
Qual que é o tipo de material que você está utilizando aqui? Qual que é a marca? Realmente é a marca que está no memorial? Ótimo. É uma marca diferente do material. Por que foi utilizada uma marca diferente? E aí você vai questionar e você pode, visto que está em um contrato e o memorial ele é parte desse contrato, você pode simplesmente parar e falar, eu não quero esse tipo de material na minha obra, pode tirar tudo daqui e trazer o que foi realmente acordado. Então muito cuidado nessas contratações de mão de obra e material junto. O que a gente fala sempre por aqui é que vale muito mais a pena o tipo de contratação, por exemplo, uma obra por administração, onde todas as compras são feitas diretamente por você, com o intermédio normalmente de um engenheiro ou alguém que vai acompanhar essa sua obra, mas com isso você vai saber, porque você vai ter a nota fiscal do material que está sendo comprado e ter certeza que ele realmente é de qualidade. Esses foram os 5 principais golpes que, na minha opinião, acontecem muito na construção civil. Esqueci de algum? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.